Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, família, você empresário, empreendedor, comerciante, trabalhador, profissional em todas as áreas, nesta manhã de sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Nos reunimos aqui no início deste dia para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. E já convido você, deixar teu like, deixa teus comentários, compartilha o texto do empreendedor para que outras pessoas também possam crescer nessa área, na firmeza e na presença da condução pelas mãos de Deus. E invoquemos sobre nós a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos continuar com o Magnificat no empreendedorismo. Nós vamos meditar a passagem bíblica, a citação bíblica retirada de Lucas, capítulo 1, versículo 52. Lucas 1, 52, diz assim: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa citação, que ela nos ensina dentro do empreendedorismo. No empreendedorismo, valorizar talentos invisíveis gera inovação e fortalece as equipes. Valorizar talentos invisíveis. Invisíveis é aquilo que não é público, algo que é importante, algo que acontece sempre, mas que passa despercebido. Fortalece a equipe. Olha para a tua equipe, vê aquele que é mais dedicado, que pode não ter a melhor função dentro do empreendimento, dentro da empresa, mas que é bem dedicado, que faz não somente aquilo que é pedido, mas faz sempre um pouco mais. Detalhes, organização, estrutura, coisas que avaliadas como importante e de crescimento para o teu negócio. Vai observando e valoriza esses pequenos detalhes. Na dica prática, vamos lá, crie programas internos de reconhecimento para colaboradores que se destacam em atitudes simples, mas transformadoras. Atitudes simples e transformadoras. Por isso que eu peço, observa, olha na simplicidade. O que é que a pessoa está somando, está dando na simplicidade que está transformando. Então, o que faz a pessoa crescer e ficar forte é aquilo que é feito no secreto. Não precisou ninguém pedir e ela nem precisou dizer que está fazendo, mas ela está fazendo. E Deus está vendo, que você também possa ter esse olhar e perceber. Pega a tua arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos com armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias, para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, convido você a rezar pela vida dos seus clientes e fornecedores. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, convido você a rezar pela sua vida financeira pessoal e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, mistério da gratidão, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Todas as graças, as bênçãos que Deus derramou durante toda esta semana. Sejamos gratos ao Senhor por aquelas que nós percebemos, que nós vimos com clareza diante dos nossos olhos, e sejamos gratos também pelas graças que Deus derramou, as providências que Deus derramou e que nós não percebemos,
para que não passe despercebido a grandeza de Deus em teu empreendimento, a grandeza de Deus em tua vida, a grandeza de Deus em teus negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Convido você agora a dedicar pequenos instantes para o teu empreendimento. Apresenta diante de Deus aquilo que está no teu coração. Um sonho, uma promoção, um planejamento, algo que você deseja realizar, mas que está com medo ou está com dificuldade para dar o primeiro passo. Coloca no coração do Senhor e pede: Senhor, se for bom para mim, para o meu negócio, para o meu empreendimento, para a minha empresa, para todos aqueles que estão ligados a este negócio, que o Senhor abra todas as portas. Se não for bom, Senhor Jesus, fecha todas as portas e traz novos planejamentos e novos sonhos. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso empreendimento, do nosso negócio, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que Te são apresentados neste momento. Cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a Tua luz, a Tua força, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a você que reza conosco o texto do empreendedor e pedir, deixa teu like, deixa teus comentários, compartilha para que essa graça ela possa ir além, ela possa se expandir para que outras pessoas também possam vivenciar este momento de buscar em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. E este final de semana, 27 e 28, Congresso do Jubileu de Prata da Comunidade Missão Resgate começa hoje, dia 27, a partir das 16 horas, no Centro de Evangelização dos Combatentes. Vem vivenciar, vem festejar,
vem celebrar conosco. São 25 anos de evangelização com o propósito de salvar vidas e levantar vencedores. Com o carisma de ser sinal do amor de Deus no coração da humanidade. Milhares de vidas transformadas, restauradas, resgatadas, libertadas de vícios, de males, de prisões. A minha vida é uma dessas. Eu fui resgatada pelo amor de Deus. Então, Deus tem muito ainda a realizar. São 25 anos, jubileu de prata. Tantos anos ainda virão pela frente e que o carisma ele vai continuar se expandindo. Jubileu de prata da comunidade Missão Resgate, 27 e 28 de junho, a partir das 16 horas no Centro de Evangelização dos Combatentes. Aguardo você lá, hein? E tenham todos um ótimo final de semana. No evento vai ser maravilhoso. Um ótimo final de semana. Na segunda-feira, às 6h30 da manhã, estaremos aqui de volta, firmes na batalha, rezando o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. O texto do empreendedor vai ao ar de segunda a sábado, às 6h30 da manhã. E vamos avançar? Porque avançar é decisão. Tchau, povo de Deus!